O presidente foi muito claro, e ele falou por mais de uma vez, eu acho que umas 3, 4 vezes, a razão dele estar lá, conversando com os jornalistas, uma delas, né, mas a principal era que do segurança ao presidente, do roupeiro ao CEO do clube, absolutamente ninguém concordou com a atitude do Renato ir para o Rio de Janeiro tão logo tivesse o apito final e não ficar para a entrevista coletiva, para as ações de vestiário e para tudo mais. O presidente garantiu que essa foi uma decisão do Renato, unilateral e que absolutamente ninguém concorda. E não é só ele, presidente Alberto Guerra, é ele, presidente, e todos os seus outros vices que estavam com ele e disseram que não era uma boa ir. O Renato comunicou que tinha um compromisso no Rio inadiável nesta segunda-feira pela manhã e absolutamente estava irredutível, foi embora. É importante colocar aqui que um dos repórteres perguntou para o presidente Alberto, dizendo assim, presidente, mas vamos lá, o senhor não acha que a direção devia exigir que ele permanecesse? Ele falou, nós exigimos. Nós chegamos para ele dizendo assim, cara, tu vai ter que ficar, tu vai ficar, tu não vai, senão vai ter consequência e tudo mais e tal. Tô recriando palavras, mas é basicamente nesse tom que ele foi. E o Renato não quis. E aí o presidente Alberto Guerra se defende dizendo, olha, eu não posso simplesmente trancar a porta e dizer daqui tu não sai. Não é assim que funciona. Bom, quer ir? Beleza. Mas na quinta-feira à tarde, na data da reapresentação, nós vamos sentar, nós vamos conversar e acontecerá, ou teremos desdobramentos. Vai acontecer essa reunião e com desdobramentos do Renato. Bom, ele estava lá para dizer que não estão de acordo e que não era uma postura que ninguém queria. Ele não vai demitir o Renato, e foi muito claro dizendo isso, que medidas serão tomadas, que uma conversa vai acontecer, que, entre aspas, punição pode ocorrer. Ele não disse essas palavras, mas deixou transparecer nisso, mas não vai ser demitir. Ele disse, olha, demitir o Renato pelo trabalho que ele faz e punir o time. Isso não vai acontecer. Eles vão achar uma outra forma. O Renato faz um excelente trabalho, uma coisa não tem nada a ver com a outra e ele vai seguir como técnico gremista na palavra do comandante máximo geral do clube. O que eles irão tentar é entender o que aconteceu, o porquê que o cara fez e tentar contornar a situação. Sabe-se lá como. Outra questão. O presidente garantiu que soube desta situação, desta demanda do Renato ir para o Rio de Janeiro ainda no domingo à noite e sequer dar entrevista, justamente porque ele, Renato, tinha passado alguns dias antes essa informação. Ali, num primeiro momento, tentaram aconselhar, mas ele já estava irredutível. E que a diretoria não quis, por ser um clássico, por ser um jogo importante, entrar em atrito, entrar em conflito. Não seria inteligente, pensando no Grêmio, brigar lá dentro antes de um jogo tão importante como com o Internacional. Por isso seguraram e acharam o seguinte, bom, se vencer, o ambiente vai ser outro. Vencendo, naturalmente, beleza, o Renato não vai ficar, o Renato tinha um compromisso e tal, ninguém ia falar nada. Como perdeu, e se perdesse, já tinha-se na cabeça deles uma situação desse sentido, bom, perdeu, a diretoria imaginava que o Renato teria uma outra atitude, que ele mesmo diria, olha só, tá, beleza, perdemos, vou ter que ficar, paciência, mato isso no peito, vou ficar e dou a entrevista, pro bem de todo mundo. Não aconteceu. Enfim, o presidente Alberto Guerra ficou muito chateado, muito incomodado. E, gente, vamos lá, ele bateu de frente com o técnico Renato Portaluppi. Isso não quer dizer, e ele mesmo deixou nítido isso, que ele vai ser demitido, que o Renato vai ser demitido, mas que claramente ele estava lá para explicar, para contextualizar que ninguém no clube concordou com isso, que foi uma atitude do treinador e que teremos consequências desse fato.